Pessoal, bom dia. Professor Guilherme aqui, tá? O vídeo de hoje vai ser para a gente corrigir os exercícios da semana passada, tá? Então, a atividade 3 e a atividade 4. A atividade 1 e a 2 eu já deixei corrigida num PDF que eu mandei no grupo de vocês, tá certo? Então, a gente vai corrigir hoje. E serve também para fixar alguns conceitos que não foram bem fixados nas aulas anteriores, tá certo? Também deixei já a atividade pronta lá, tá? Tem um item lá que vocês podem ver na descrição que vale um ponto extra, tá bom? Então, vocês façam esse item e me enviem no WhatsApp, no privado, tá certo? Porque fica melhor para mim corrigir. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar pela atividade 3, tá? Que diz assim, ó, escreva a primeira determinação positiva do arco de, aí a letra A, 540, letra B, 1130, letra D, 66π sobre 8 e a letra F, 125π sobre 12. Então a gente vai começar pela letra A, pessoal, e a gente vai sempre fazer esse processinho aqui, tá? Ó. A gente vai pegar a medida do arco, tá? Ó, que é 540 graus, e sempre vai dividir por 360. Mas por quê, Guilherme? Porque esse 360, pessoal, é a quantidade de voltas, o quanto vale uma volta completa na circunferência, né? Que a gente sabe que é 360 graus. Então, quando a gente divide esse valor por 360, a gente tira a quantidade de voltas que ele deu na circunferência, sobrando apenas aquele que ele andou a mais, tá? E esse que ele andou a mais é justamente a primeira determinação, tá bom? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui 540 dividido por 360, a gente sabe que dá 1, tá? E 1 vezes 360 é 360, então a gente diminui aqui, tá? 540 menos 360, que dá 180 graus, tá? Então a primeira determinação positiva do arco de 540 graus é 180 graus, tá certo? Então a gente vai ali para a letra B fazendo o mesmo processo, tá? Toda vez que vier em graus, a gente vai fazer esse processo, dividir por 360, tá bom? Então a gente tem 1130 dividido por 360, a gente sabe que dá 3, porque 3 vezes 360 é 1080, então diminuindo aqui 1130 por 1080 dá 50, né? Então estes 50 graus aqui é a primeira determinação positiva de 1130, tá? Então, a resposta da letra B, 50 graus. E quando vier em radianos, como é que a gente faz? Vai fazer um processo bem simples também, tá? Ó. A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente tem 66π sobre 8, tá? A gente vai pegar aqui, pessoal, o primeiro número que seja aqui menor que 66 graus, tá? Mas que seja divisível por 8. Ou seja, o maior desses números aqui, que seja menor que 66 graus, que seja divisível por 8. Como assim, Guilherme? Por exemplo, ó, a gente pega aqui 66, o que seja menor que ele, 65. Não é divisível por 8, né? Mas o que vem antes de 65 é o 64. 64 dá para dividir por 8. Então a gente vai repartir aqui o 66 em 64 mais 2, tá? Então fica 64π sobre 8 mais 2π sobre 8. Por quê? Ó? Porque quando a gente divide aqui 64π sobre 8, dá 8, né? Fica 8π, e aqui simplificando tudo por 2, dá π sobre 4, né? Ó, dividir 2π dividido por 2 dá π, 8 dividido por 2 dá 4. Por que que a gente vai fazer isso? Ó? Porque na letra A e na letra B a gente tirou a quantidade de votos. O que sobrou é justamente a primeira determinação positiva. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Ó. Esse 8π aqui nada mais é, uma volta completa tem 2π, tá? Então 8π nada mais é que 4 voltas completas, tá? Então a gente tirou aqui, ó, a quantidade de voltas completas, que foi 4. E sobrou quem? π sobre 4. Esse π sobre 4 é a primeira determinação positiva do arco, 66π sobre 8, tá? Então, esse π sobre 4 é a resposta da letra D, ó. Mais uma vez, a gente repartiu aqui, ó, num número que seja menor que 66, mas que seja divisível por 8, tá? 125π sobre 12, ó, da mesma maneira, tá? Ó. A gente vai pegar os números que sejam menor que 125, mas que seja divisível por 8. Sempre diminuindo, ó. 124 não dá, tá? 123 também, 122 também não dá, 121 também não. Mas o 120 dá, tá? Então a gente vai repartir aqui ó, em 120. Se eu peguei 120 para chegar a 125, falta 5, né? Então fica 120π sobre 12 mais 5π sobre 12, tá? Então sempre vai repartir em duas, tá? 120 dividido por 12, ó, dá 10, né? Então fica 10π mais 5π sobre 12. Este 10π aqui, pessoal, é a quantidade de voltas que ele andou, que no caso é 5, tá? Porque uma volta completa
2π. Então 10π, 5 votos, né? E o que sobrou, 5π sobre 12, é a primeira determinação positiva do arco 125π sobre 12. Então a resposta da letra F é 5π sobre 12, tá? Então é dessa maneira que vocês têm que fazer aí. Pessoal, a 12, ó. Por meio das estimativas, associe as medidas a seguir aos arcos indicados nas circunferências trigonométricas. Para isso, escreva a letra e o símbolo romano correspondente, tá? Então, a letra A aqui, ó, 25π sobre 6. Então, ele quer que a gente escreva aqui, ó, qual dessas figuras corresponde à letra A, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai aqui, pessoal, precisar da primeira determinação positiva, tá? E da quantidade de votos que ele deu aqui na circunferência, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Do mesmo jeito da questão anterior. A gente tem aqui a letra A, 25π sobre 6, né? Ó. A gente vai repartir em 2 aqui, ó, que fica 24π sobre 6, que é o primeiro número aqui menor que 25. Mas, se a gente pegou 24, falta 1, né? Mais π sobre 6. E 24 dividido por 6 dá 4π. Mais π sobre 6. Este 4π nada mais é que 2 voltas, tá? Então, a gente deu 2 voltas completas e andou mais π sobre 6. Então, onde é que a gente vai aqui, ó? Olhar aqui agora nos itens das figuras, tá? E olhar onde é que ele deu 2 voltas e andou mais π sobre 6, que é 30 graus, tá? Então, a gente fica aqui observando, ó. Qual é a resposta certa? Ó, andou 2 voltas, ó. Uma, bem aqui parou, tá? Aí ele andou outra, 2, parou aqui de novo e andou mais 30 graus. Então, a resposta da letra A corresponde à figura 3, tá? Então, a letra A corresponde à figura 3, ó. 2 voltas completas aqui em vermelho, tá? Ó. Uma, chegou bem aqui para 2, mais 30 graus, isso aqui. E a letra B, que vem em graus, mais fácil ainda, né? Ó. 615 graus é a mesma coisa que 360, que é uma volta completa, mais 225 graus, tá? Então, a gente tem uma volta completa, mais 225 graus. Este 225 graus, pessoal, está lá no terceiro quadrante, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, as extremidades tem no terceiro quadrante, só tem um, tá? Então, a resposta aqui, ó, mas vamos ver aqui, ó, uma volta completa, ó, aqui a primeira em vermelho, ó, parou bem aqui, tá? E aí ele conseguiu continuar andando e parou aqui, ó, no terceiro quadrante, justamente o que corresponde à letra B. Então, a resposta da letra B corresponde à quarta figura aqui, tá? Na letra C, 500, da mesma maneira, ó, 500 é 360 graus, ou seja, uma volta completa, mais 140 graus. Então, a gente está aqui, ó, segundo quadrante, andou uma volta e parou no segundo quadrante, ó, correspondendo aqui, ó, uma volta, parou bem aqui, e parou e continuou andando, parou no segundo quadrante, justamente o item 1, tá? Então, a letra C corresponde ao item 1. E a letra D você vai fazer da mesma maneira da letra A, tá? Vai repartir em 2. Então, fica aqui, ó, 34 vai ser igual a 18π sobre 9 mais 16π sobre 9. Este 18π aqui é 2π, tá? Ó, 18 dividido por 9 dá 2. Mais 16π sobre 9, ou seja, você vai dar uma volta e andar 320 graus. Ou seja, 320 graus aqui, pessoal, está no quarto quadrante, tá? Então, você vai olhar aqui qual das alternativas tem um arco no quarto quadrante. Bem aqui, tá? Ó. Mas vamos ver, ó, deu uma volta aqui, ó, começou em vermelho, deu uma volta, parou, aí continua andando e parou aqui no quarto quadrante, que corresponde à letra D. Então, a letra D corresponde à figura 2, tá? Então, era isso que vocês teriam que fazer aí, tá? Então, quem não fez, faça agora e depois fale comigo, tá? E quem já tinha feito, corrija, veja se tá certo. Então, agora a gente vai para a atividade 4, que diz assim, a questão 20. Ó, determine o sinal do seno e do cosseno do arco de medida. Letra A, 1100. Letra B, 930 graus. E letra D, 5π sobre 3. Pessoal, aqui, ó, para determinar esse sinal do seno e do cosseno, basta que a gente saiba aqui em que quadrante está esses arcos aqui, tá? Basta a gente fazer isso. Então, a gente vai fazer de que maneira? Da mesma maneira que a gente fez na atividade anterior. Pega o 1100, ó, e divide por 360, que dá 3 voltas, né? Ou seja, 1100 é 3 vezes 360, mais 30 graus. Então, esse 30 graus aqui, pessoal, é justamente onde ele parou, tá? Ele deu 3 voltas completas na circunferência e parou no 30 graus. E a gente sabe que o 30 graus está em qual quadrante? No primeiro, né? Então, a gente tem um arco aqui, pessoal, com a extremidade no primeiro quadrante, ó. Se a extremidade está no primeiro quadrante, ó, o seno, que no caso aqui é o 30, né, a extremidade dele, ou seja, a primeira determinação positiva.
Então, o seno de 30 graus que está no primeiro quadrante é positivo. A gente já viu, tá? Da aula anterior. E o cosseno também é positivo. Ou seja, eu desenhei aqui a circunferência trigonométrica. A gente está aqui com a extremidade aqui nesse quadrante aqui, tá? Ó, que é 30 graus. Se a gente levar ele lá para a reta dos senos, ó, a gente está acima do eixo do zero aqui. Então, seja positivo, tá? Por isso que o seno aqui de 30 graus é positivo. Você não vai fazer nada, você só vai dizer se é positivo ou negativo. E se a gente pegar o cosseno de 30 graus aqui, ó, qualquer arco aqui no primeiro quadrante, ó, a gente vai levar lá para a reta dos cossenos, ó, para a direita do zero, ou seja, positivo também, tá? Então aqui sempre qualquer arco no primeiro quadrante, o seno e o cosseno serão positivos, tá? Guardem essa informação, arco no primeiro quadrante, o seno e o cosseno sempre serão positivos. Então aqui, ó, 1100, o sinal do seno e do cosseno dele é positivo, tá? Da mesma maneira que a gente fez na letra A, faz na letra B, ó. 930 graus é duas voltas completas, ou seja, 720 graus, mais 210, tá? Então, esse 210 aqui é a primeira determinação positiva, é onde ele parou, tá? 210, a gente sabe aqui, ó, 90 graus, 180, então ele passa daqui do 180, tá? Ele para aqui, ó, mas é menor que 270, ou seja, ele está no terceiro quadrante, ó. Então, 210 aqui, pessoal, está no terceiro quadrante, tá? Se a gente pegar o seno e o cosseno dele, ó, seno abaixo do zero, cosseno à esquerda do zero, ou seja, negativo aqui e negativo aqui. Então, o seno e o cosseno de 930 graus, ó, negativo e negativo, tá? Então, a gente tem ó, que o 210 está no terceiro quadrante e o seno dele vai ser negativo e o cosseno também negativo. Ou seja, ó, qualquer arco no terceiro quadrante, o seno e o cosseno serão negativos, tá? E a gente tem aqui a última aqui, a letra D, ó, 5π sobre 3, ó. Se você não quiser trabalhar com radiano, você transforma, tá? 5 vezes 180 dividido por 3. O π vale 180 graus, tá? Então, dá 900 dividido por 3, que dá 300. Então, 5π sobre 3 corresponde a 300 graus. Ou seja, ó, o arco aqui está no quarto quadrante, ó. Maior que 270 e menor que 360. Ou seja, ele está aqui, ó. Se a gente levar aqui o seno, ó, para baixo, negativo, né? Ó. Se a gente levar o cosseno para a direita, ou seja, positivo. Então, aqui, ó, o 300 está no quarto quadrante, então o seno dele vai ser negativo e o cosseno positivo. Então, sempre será isso, ó. Qualquer arco aqui no quarto quadrante, o seno será negativo e o cosseno será positivo, tá? Essa foi a questão 20, então era só isso aí a fazer, se ia dizer se era positivo ou negativo. E a questão 22 diz assim, ó, calcule o valor indicado em cada item. Seno de 150 graus, letra C, seno de 4π sobre 3, letra D, cosseno de 225 graus e letra E, cosseno de π sobre 6, tá? Então a gente vai resolver a letra A aqui, ó. A gente sabe que o 150 graus está no segundo quadrante, ou seja, está aqui, tá? De imediato aqui a gente já sabe que o seno vai ser positivo, tá? Mas toda vez que a gente quiser, pessoal, determinar aqui, ó, o arco que seja maior que 90 aqui, ó, o seno dele e o cosseno, a gente tem que voltar ele lá para o primeiro quadrante. Ou seja, a gente tem que reduzir aqui, ó, o arco ao primeiro quadrante. De que maneira, Guilherme? Utilizando as simetrias que a gente viu na aula passada, tá? Então, cada quadrante aqui, ó, a partir do segundo, terceiro e quarto quadrante, tem uma formulazinha que calcula o seno e o cosseno deles, tá? Por meio dessas simetrias. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, que toda vez que o arco estiver no segundo quadrante, que a gente quiser voltar ele lá para o primeiro quadrante, a gente vai fazer isso para calcular o seno, tá? Ó. Será o seno de 180 graus menos o arco que corresponde, que a gente quer calcular, tá? Então, fica 180 graus menos 150, tá? Que é o arco que a gente quer calcular. Então, fica seno de 180 menos 150. 180 menos 150, 30 graus, né? Então, a gente tem aqui, ó, que o seno de 150 graus vai ser igual ao seno de 30, logo será 1 sobre 2, tá? Da tabelinha que você já deve saber aí das arcos notáveis, tá? Então, seno de 150 graus, 1 meio. Sempre você vai fazer isso, ó, tá no segundo quadrante, o seno será 180 menos o arco correspondente, que é 150, que corresponde a 30 graus, tá? Então, a letra C aqui, pessoal, ó, 4π sobre 3, tá? Ó, seno de 4π sobre 3. Se você não sabe trabalhar com os radianos ainda, você transforma, tá? Ó, 4π sobre 3 nada mais é que 4 vezes 180 dividido por 3, que dá 720 dividido por 3, 240. Ou seja, maior que 180 aqui, ó. Então, ele está no terceiro quadrante, tá? O nosso arco aqui, ó. A gente quer calcular o seno. De imediato aqui, ele está
abaixo do zero, ou seja, ele vai ser negativo, tá? De imediato aqui a gente já sabe que o valor que dará lá no final vai ser negativo. E como é que a gente vai fazer, ó? Pela simetria também, pessoal, tá? Ó, do terceiro quadrante sempre vai fazer isso. A gente vai pegar o seno do arco, que é 240 graus, menos o 180, tá? Então sempre vai ser isso, ó. Mais uma vez, é negativo, ó, tá para baixo, vai ser negativo, tá? Então vai ser menos o seno de 240 graus menos 180. Por quê? Porque quando a gente diminui aqui 240 menos 180, a gente volta lá para o primeiro quadrante, ó. Volta aqui para a primeira determinação dele. Então fica 240 menos 180. Isso, o seno a gente já sabe vai ser negativo, então coloca o sinalzinho na frente, tá? Então fica menos 240 menos 180, 60 graus, ou seja, o seno de 4π sobre 3, ó, ou seja, o seno de 240 será igual a menos o seno de 60 graus. E a gente já sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então fica aqui, ó, seno de 4π sobre 3 igual a menos, porque tá para baixo aqui, ó, terceiro quadrante, raiz de 3 sobre 2, tá? Então é só isso que eu fazer. Na letra D, pessoal, cosseno de 225 graus, ó. A gente já sabe que 225 graus também está no terceiro quadrante. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui para a simetria, tá, ó, você vai olhar o sinal dele, ó. Então, o sinal dele aqui, ó, do cosseno, negativo. Então, você já vai colocando o sinalzinho de menos aqui na frente. E vai ser 225 graus menos 180, tá? Por quê? Porque a gente está no terceiro quadrante. Então, fica menos o cosseno de 225 menos 180. Que vai ser igual a menos o cosseno de 225 menos 180, 45. Então, o cosseno de 225 é igual a menos o cosseno de 45. Por que vai ser este menos? Mais uma vez, ó, terceiro quadrante, o cosseno está à esquerda do zero. Então, o valor dele tem que ser negativo, pessoal. Se fosse à direita, positivo, tá? Então, fica menos, e a gente já sabe o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 225 menos a raiz de 2 sobre 2, tá? E para terminar, a letra F a gente já sabe, né? O cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 nada mais é que 30 graus, né? Ou seja, 180 dividido, ó, tô fazendo aqui, tá? Ó, π sobre 6, 180 menos 6, dividido por 6, desculpa. Que dá igual a 30 graus, ou seja, o cosseno de π sobre 6 será igual ao cosseno de 30 graus, que nada mais é que raiz de 3 sobre 2, tá? Então, raiz de 3 sobre 2, ó, mais uma vez, tá? Aqui no primeiro quadrante, ó, para a direita, o cosseno, então é positivo, o seno positivo. Mais uma vez aqui, ó, segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo. Quarto quadrante, seno negativo, cosseno positivo, tá? Então era isso que vocês iam fazer aí nessa atividade. Eu já deixei uma outra atividade, como eu falei. Tem uma lá que vale um pontinho extra, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Bons estudos, se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Então, qualquer dúvida aí, vocês me procurem.